Olá! Boa tarde. Oi, Dani, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer você por estar aqui comigo hoje. Gente, para quem não conhece, essa é a doutora Daniela Gomes. Ela é ginecologista, obstetra e especialista também em reprodução assistida, né, Dani? E atua aqui em Taubaté. Isso, exatamente. E hoje nós vamos falar um pouquinho, conversar com vocês a respeito da gestante da puérpera, né? E do ter entrado nesse grupo de risco por conta do Covid. E a gente vai esclarecer algumas dúvidas que eu tenho recebido bastante aqui no meu Instagram, das mães que estão com medo, né? Porque elas já estavam reclusas em casa e agora elas estão com mais receio ainda de ir até para um hospital por conta do parto em si, que muitas estão prestes a ganhar bebê nessa fase da pandemia. E aí estamos aqui com a Dani hoje com a doutora Dani para nos ajudar a responder o porquê que essa gestante entrou no grupo de risco e se ela realmente tem um risco maior do que as outras pessoas mesmo. Rafa, obrigada. Queria agradecer primeiro o convite. Eu acho essa ideia da live muito interessante para a gente passar informação, né, para as nossas gravidinhas agora que estão passando um momento, né, delicado. Todos nós estamos, mas acho que a gravidez já é um período em que a gente fica muito mais sensível, né? Sim. E a parte de hormônios e tudo. Então, eu acho que esse espaço é super interessante para a gente poder ajudar um pouquinho e trazer informação de qualidade, né? Então, acho que é interessante a gente começar falando um pouquinho o que mudou, né? O que aconteceu agora que as gestantes foram colocadas no grupo de risco. Então, o Ministério da Saúde, ele colocou as gestantes, as puérperas até 2 semanas pós o parto, incluindo também as pacientes com abortamento e as pacientes que tiveram aborto, né, ou que tiveram perda fetal. Então, esse grupo todo agora é colocado no grupo de risco. Puérperas até 2 semanas, porque a gente sabe que as mudanças corporais que ocorrem na gestação, elas não se revertem imediatamente após o parto. A gente tem aí um período para essa gestante voltando com as coisas ao normal. Então, essas puérperas também foram incluídas. Na verdade, o Covid é uma doença muito nova e a gente tem pouquíssimos dados na literatura com relação às gestantes. Então, essa decisão do Ministério da Saúde, ela foi mais baseada na experiência que nós temos com outros coronavírus e até mesmo com o vírus influenza, com o desfecho dessas doenças na gestante, que a gente sabe que foram desfechos graves, né? Então, a gestante, ela tem uma alteração de fisiologia do corpo, de anatomia, ela tem uma alteração do sistema de defesa, que é o nosso sistema imunológico, que predispõe as gestantes a terem infecções mais graves, né? E isso Uhum. inclui as doenças respiratórias. Então, pela experiência que nós tivemos em relação a outros coronavírus, a gente colocou as gestantes como um grupo que teria uma urgência maior no atendimento, para ter um atendimento, né? Um grupo prioritário. Não exatamente pela incidência da gravidade da doença em relação ao Covid, porque os Entendi. dados que a gente tem até agora mostram que as gestantes têm evoluído com um índice de gravidade mais ou menos igual à população geral. Isso depende muito da imunidade que ela já está adquirida, né? Porque se for uma gestante que já tem uma imunidade baixa, ela está num grupo de risco maior, isso? Na verdade, a gente fala, a gestação ela já é um estado em que a gente tem a imunidade mais baixa. Agora, existem as gestantes que têm as comorbidades Comorbidade. associadas. Então, Uhum. gestantes que têm diabetes ou que têm pressão alta, ela já estaria no grupo de risco pela presença da comorbidade, né? Então, nesse sentido, ela já seria do grupo de risco. Agora, as Uhum. gestantes sem nenhuma comorbidade também foram incluídas no grupo de risco. Entendi. E com relação a elas irem em busca de algum atendimento hospitalar, quais são os cuidados que elas devem ter, assim, fora o uso de máscara? O ideal é que não vá para o hospital e procure contato com o seu médico, ou que vá e tenha algumas precauções, assim, diferente das outras populações.
Tá, é legal. Primeira coisa é que as consultas de pré-natal não devem ser abandonadas. Isso é muito importante. No Brasil, a gente lida com um outro problema aí, que é uma taxa alta de mortalidade materna por outros fatores. Então, a recomendação que a gente tem do Ministério da Saúde hoje é que sejam mantidas as consultas de pré-natal, que a gestante não deixe de se vacinar e de fazer os exames de rotina pré-natal, tá? Vão ser oferecidos todos os cuidados. Então, assim, essa gestante deve ir de máscara na consulta, deve ter muito cuidado com a higienização das mãos. As consultas estão sendo marcadas com um intervalo maior para que essas gestantes não se encontrem durante uma consulta e outra. Isso mais nos atendimentos de SUS, principalmente, que a gente tem um volume muito grande. Então, essas consultas têm sido marcadas com espaçamento maior. Então, não deve deixar de ir na consulta de pré-natal. Agora, em relação a sintomas gripais, seja aquelas gestantes que seguem pelo SUS ou que seguem com o seu médico. Toda gestante que apresentar sintomas gripais, então febre, principalmente tosse seca ou algum desconforto respiratório, deve entrar em contato imediato com o seu médico. No caso do SUS, a porta de entrada seria as unidades básicas de saúde. E no caso de pacientes que estão seguindo com o seu médico, entrar em contato com o seu médico para ter um primeiro atendimento, ter uma triagem. E aí, passando por essa avaliação, vai ser definido se há necessidade ou não de se buscar um hospital, tá? Então, essa primeira triagem é necessária. Se tiver sintomas respiratórios, o médico deve ser comunicado, preferencialmente ser avaliado em consultório ou numa unidade básica de saúde, para ver se há necessidade de atendimento hospitalar. Entendi. E as gestantes que já estão próximo aos dias do parto, né? Agendar uma cesariana é melhor para ela ou continua a condução para um trabalho de parto? Porque tem muitas gestantes que estão com receio de ficar muito tempo no ambiente hospitalar, né? Porque um trabalho de parto a gente sabe que, teoricamente, ele não é tão rápido. E aí, o que ela deve fazer agora? Qual conduta ela deve seguir? É lógico que cada uma tem uma individualidade e cada uma tem o seu médico, né? Aqui a gente só está esclarecendo as dúvidas do geral. Mas o que muda nisso na área hospitalar, assim, quando a gestante adentra o hospital? A gente não tem nenhuma recomendação formal para que seja definido parto cesariana, para que seja realizado parto cesariana, né? Então, a gente tem aquelas pacientes que estão, as parturientes, né, que chegam para ganhar o bebê e elas estão com sintomas respiratórios, essa paciente já recebe uma triagem no hospital imediata para que seja colocada uma máscara cirúrgica e ela vá para um ambiente privativo em que ela não vai ficar em contato com outras gestantes, para diminuir o risco de transmissão. Então, os hospitais estão se organizando para ter essas salas de parto privativa para aquela gestante que não tem sintomas de gravidade e quer tentar o parto normal para que ela possa. Né? O que tem mudado é que nas pacientes que estão com sintomas respiratórios e estão na fase ativa de trabalho de parto, a gente tenta fazer com que o período expulsivo, que é aquele período em que a paciente já está com dilatação total, não seja tão prolongado. Então, a gente tem sido um pouco mais intervencionista para não deixar esse período de trabalho de parto muito arrastado, em que ela poderia ter uma descompensação respiratória, por exemplo, tá? Mas não é obrigado, mesmo naquelas pacientes com diagnóstico de COVID positivo, que seja optado pela cesariana, tá? Isso vai depender da escolha do seu médico, da sua escolha e da sua avaliação no momento do parto. Até porque quanto mais a gente adianta esse parto, mais riscos o bebê corre, né? Porque antes de 37 semanas o pulmãozinho ainda não tá madurinho, né? Para viver fora do útero. E o parto cesariano ele só pode ser feito com indicação médica após 39 semanas, né?
Isso, quando o parto é indicado por desejo da paciente, que é o que a gente chama de desejo materno, a segurança maior é quando ele é realizado a partir de 39 semanas. E isso que você falou é muito importante, porque a gente tem aí um outro problema que é a prematuridade, né? E Sim. lidar com bebês abaixo de 37 semanas, a gente sabe que é uma caixinha de surpresas, né? Então, a gente tem que ser Uhum. bastante cuidadoso, até mesmo para definir o momento de maior segurança desse parto. E o que eu tenho visto aqui no Vale é que a gente tem duas maternidades só, né? Aqui em Taubaté, quer dizer. E temos uma de SUS e a outra de particular. O que que mudou, assim, no dia a dia, assim, das pacientes com relação ao parto e pós-parto? Elas estão podendo ficar com acompanhante? Tá, O que isso você tem visto? é uma preocupação de todo mundo. Minhas gravidinhas têm falado muito, doutora, mas eu vou poder, minha família vai poder visitar, né? É, Eu tenho conversado bastante que eu acho assim, talvez o parto dessas gestantes agora não seja o parto ideal, como elas sonharam, né? Mas eu acho uhum, que é um momento em que a gente tem que priorizar a saúde da mãe e do bebê. E isso está acima dessas outras questões, né? Visitas e tudo. Então, assim, o hospital, ele tem autonomia para determinar as regras internas daquele hospital. Então, eu sim. vou falar para você agora em termos de Ministério da Saúde, mas alguns hospitais particulares, eles podem ter normativas internas que sejam diferentes disso, tá? Uhum, No SUS, a gente sabe que a lei assegura a presença do acompanhante durante todo o trabalho de parto e na sala de parto. A gente tem tentado ao máximo preservar esse direito das pacientes. Então, ela pode sim ter um acompanhante, seja o marido, seja a mãe, durante todo o trabalho de parto, desde que esse acompanhante não esteja sintomático respiratório e não seja uhum, do grupo de risco. Tá? sim. Então, a gente tem tomado esse cuidado e o acompanhante, se for uma sala de alojamento conjunto, ele vai se manter de máscara o tempo todo, tá? Então, Uhum. esse cuidado ele está garantido, desde que não seja um sintomático. Em relação às visitas, elas realmente estão bem restritas agora, porque a gente sabe que quanto maior a circulação dentro do hospital, maior a chance de disseminação do vírus. Então, alguns hospitais estão mesmo proibindo as visitas no puerpério. Alguns estão até estimulando uma alta mais precoce das pacientes, mas a Uhum. gente sabe que os hospitais têm uma rotina até mesmo de exames do recém-nascido, como o teste do pezinho. Então, a maioria dos hospitais, as gestantes estão recebendo alta com 48 horas mesmo, tá? Então, Sim, essas que é o visitas... tempo para realizar o teste do pezinho, né? Exato, exato. Mas aqui na nosso hospital aqui de Taubaté, que é particular, né, que é conveniado, eles não fazem o teste do pezinho, né? Então, pelo que eu tenho visto, as gestantes estão saindo com 24 horas, É isso. mais ou menos. Em situação em que a gestante está estável, não tem nenhuma E o bebê também, intercorrência, né? o bebê também, eles estão priorizando a alta precoce a fim de tentar contingência mesmo de pessoas, né? E disseminação do vírus. E essas gestantes que elas estão com a síndrome gripal ou com suspeita de Covid, logo depois do parto, qual é o contato que ela tem com o bebê? É normal? Ela precisa usar máscara? Ela pode amamentar na primeira hora de vida? Tá, vamos lá. Essa paciente, quando ela entra no hospital e ela se enquadra como um caso suspeito ou um caso confirmado de Covid, essa paciente já vai receber uma triagem diferenciada, ela vai receber uma máscara imediatamente. A equipe de profissionais vai ser toda avisada para que eles usem os equipamentos de segurança adequados. E Uhum, ela vai ser priorizado o atendimento em uma sala privativa para essas pacientes com Covid. Na sala de parto, a gente tem tentado ao máximo manter essa humanização do cuidado, né? Então, nessas pacientes positivas, em que o bebê não consegue ser atendido em uma sala separada, que muitas vezes tem sido feito, o bercinho é colocado a pelo menos 2 metros de distância da mãe para receber uhum. os primeiros cuidados. Depois de finalizado o procedimento, em que a mãe faz a troca de máscara, a troca da touca e da roupa, esse bebê pode vir até a mãe. É feito o cuidado, né, com a mãe para evitar a transmissão, mas a gente não tem motivos ainda para privar esse aleitamento na primeira hora.
porque a gente sabe que os trabalhos que a gente tem até o momento mostram em que o leite não transmite o Não vírus. transmite. Não foi encontrado no leite. Então, a gestante pode sim amamentar. O aleitamento no Brasil não é proibido, porque a gente sabe que os benefícios do aleitamento materno superam, são muitos, né? Então, essa mãe vai poder amamentar de máscara, fazendo a higiene das mãos em toda a amamentação e em todo o cuidado íntimo com o bebê, seja na troca de fraldas ou na troquinha de roupa, no banho, mas a gente mantém também esse bercinho a 2 metros da cama, né? E quando essa gestante recebe alta, se ela tá estável, ela vai ficar em isolamento domiciliar pelo período de 14 dias, né? E mais 14 dias, e Dani, vai receber as eu, orientações. eu acho que cortou quando você falou, quando a gestante cortou. Recebe alta? Isso. Então vamos lá de novo. Quando essa gestante sintomática recebe alta, ela vai passar por um período de isolamento domiciliar de mais 14 dias, tá? E vai receber todos os cuidados que ela deve ter com o recém-nascido para evitar a transmissão para o bebê e para os outros familiares que estariam em casa, né? E geralmente o sistema de saúde mantém contato com essa paciente durante 14 dias para acompanhar se não houve agravamento dos sintomas e para passar as orientações. Isso é uma coisa que a unidade básica de saúde tem feito, né? Tem acompanhado essas pacientes nesses 14 dias. E logo depois que a gente vai para casa, o nosso medo é ficar sozinha com o bebê, né? O medo de todas as mães. E aí, eu não vou poder receber ajuda? E sempre a ajuda é uma pessoa que está no grupo de risco, né? Que é uma avó. Na verdade, se você é um caso confirmado de Covid, é um caso com alta suspeição e que não saiu os exames ainda, realmente você não vai poder ter contato com as pessoas do grupo de risco. Isso deve ser evitado ao máximo. A máscara tem que ser utilizada todas as vezes que você tiver contato com o bebê. E uma coisa interessante é que todo mundo se preocupa muito em colocar a máscara e esquece das mãos, que é o maior contaminante de todos. Sim. Então a gente vê as pessoas arrumando a máscara com a mão e leva a mão no olho, Então a mão é o contaminante maior. Então, higiene das mãos com sabão, com álcool gel 70%, isso é primordial. Ai, tem um monte de paciente minha muito querida entrando. Oi, gente, obrigada por estarem aqui. Então, eu também vejo bastante isso sobre o uso da máscara. As pessoas estão usando, mas não sabem usar, né? Então, acho que o principal é a higienização das mãos. E aí não adianta também uma pessoa da casa estar com a máscara e os outros não, porque se a pessoa contaminada estiver sem a máscara, não vai adiantar nada as outras estarem, né? Exatamente. Porque as gotículas vão chegar até você em algum momento. Então, eu sempre falo para as mães que é bom essa parte da reclusão agora, principalmente nos primeiros dias de vida, porque você vai aprender a lidar com esse novo momento que você está vivendo, né? Principalmente as recém-paridas. Acabou de ganhar o bebê, é uma nova vida, uma nova construção. Então, quanto mais você conseguir ficar só entre vocês, família, né? Que é marido, filho e você, é melhor nesse momento. É que a insegurança traz esses receios, né? Ai, não vou poder ter a minha mãe que iria me ajudar. Mas existem outras formas dessa pessoa te ajudar, né? Fazer uma comidinha, mandar para você, ou deixar a sua casa limpa. Eu acho que ter esse cuidado, assim, agora eu tô precisando que faça isso. Não necessariamente é o cuidado com o bebê, né? Porque o cuidado com o bebê vai ter que ser exclusivo seu, né? Porque vocês dois vão estar ali no período de quarentena, né? Ficarem juntos. A gente sabe que o puerpério, essa fase, é um momento em que a mulher passa por um turbilhão hormonal, né? Tanto que a gente tem aí a incidência de depressão pós-parto, então é um momento muito delicado. Então, realmente, assim, a gente tem que priorizar mesmo a saúde materna e do bebê nesse momento, seguir as recomendações do seu médico para evitar transtornos maiores, né? Eu falo para as minhas pacientes que é um período muito pequeno, muito curto, perto de tudo que ela vai poder vivenciar ainda com o bebê e com a família, né? E a gente tem fé que isso vai passar, as coisas vão melhorar. Então, nesse momento agora,
principalmente as gestantes que estão inseguras, priorizar o isolamento domiciliar. A melhor forma de prevenção ainda é o isolamento domiciliar, Sim. né? Evitar a exposição ao máximo, né? Quando precisar e não tiver jeito, tomar os cuidados, usar luva, usar máscara, tomar muito cuidado com as mãos, limpar tudo que entra em casa, isso é uma coisa importante. Então, às vezes, você traz sacola da rua, compra de supermercado, tem que higienizar esses produtos, apesar da transmissão ser baixa, nesse sentido, a gente precisa higienizar tudo que entra em casa. Então, não tem jeito, é um momento que a gente tem que ter atenção máxima mesmo. Eu não sei se chegou alguma pergunta diferente para você das suas pacientes que estão desejando engravidar ou estão nesse período de início de gravidez, né? Se Eu tem acho algum cuidado diferente. Eu acho até, recebi algumas perguntas e uma delas ela falou, doutora, seria o momento de parar de tentar espontaneamente em casa? Eu acho que isso é interessante a gente falar. Não temos nenhuma recomendação formal até o momento para se suspender as tentativas naturais de gestação, né? Então, assim, a gente não recebeu nenhuma recomendação para falar para essa paciente, pare de tentar. Até mesmo porque algumas pacientes já têm uma idade mais avançada, 38, 39 anos, em que a gente sabe que a chance de engravidar é mais baixa e, de repente, essa paciente parar as tentativas talvez seja até mais deletério para essa paciente, né? Uhum. Então, os tratamentos de reprodução assistida, a gente está fazendo com muita cautela, mais os casos urgentes mesmo, casos oncológicos, né, das pacientes que precisam preservar a fertilidade. A gente tem optado por não fazer transferência de embrião nesse momento, porque a gente tem mais estudos do COVID da metade da gestação para frente. A gente tem pouquíssimos estudos do COVID no comecinho da gestação, né? Até o momento, os trabalhos mostram que não tem transmissão do vírus da mãe para o bebê, que é o que a gente chama de transmissão vertical. Mas ainda temos pouquíssimos dados na literatura. Então, isso não dá segurança para a gente para fazer essas transferências embrionárias. Mas em relação às tentativas de casa, a recomendação que a gente tem é para as gestantes continuarem tentando. Ai, que bom, né? Vamos trazer os bebês para o mundo. Mas são muitos medos, né? Eu acho que a insegurança materna, depois que a gente começa a tentar, ou engravida, ou acaba de parir, a gente sabe que a nossa vida vai mudar, está mudando, e aí começam os medos, as culpas, né? E se eu tivesse tentado? E se eu não tivesse tentado? Então, essas informações eu acho que são coisas que não chegam a todo mundo, né? E Exatamente. principalmente as gestantes que estão mais atualizadas, elas buscam sempre mais informações. E nesse momento, eu acho que a gente também tem que valorizar um pouco estar em casa com a família, né? No dia a dia, na correria, a gente trabalha tanto, muitas vezes a gente sente falta de ter um tempo com o marido, com seu filho para conversar, e aí surgiu uma oportunidade, né? Então, assim, valorizar esse tempo em família, sentar à mesa, né? Ter uma refeição com a sua família, reunida em casa, com seu filho. Eu acho que a gente tem que valorizar esses momentos e pensar que isso é um período limitado da nossa vida, né? Que isso vai passar, as coisas vão voltar ao normal. Essa curva, a gente quer muito que essa curva achate, né? E Sim. até o momento no Brasil a gente não está com um quadro tão crítico, tendo em vista que nós tomamos as medidas de precaução com antecedência em relação a outros países, né? Então, a gente está torcendo bastante para que essa curva não Se cresça, mantenha, né? se Pelo mantenha. menos. Exatamente. Exatamente. Porque essa precaução de ficar em casa é justamente para não ter aglomerações no sistema de saúde, né? Para não tumultuar tudo, Sobrecarregar o sistema de saúde. sobrecarregar. Até Ai, porque, aquela pergunta, a gente recebeu uma pergunta também da Golden Hour, que eu achei legal da sim, gente falar, né? Então, para as pacientes que não sabem, a Golden Hour é justamente essa primeira hora de nascimento, essa primeira hora de vida do bebê, em que a gente preza nesse parto mais humanizado de você ter o contato íntimo com o seu bebê, você amamentar.
Inclusive, a amamentação nessa primeira hora, ela vai favorecer a liberação de um hormônio, que é a ocitocina, que vai, inclusive, ajudar na contração do útero para a mulher se recuperar no pós-parto. Então, nas pacientes sem sintomas, a gente está mantendo esse contato do bebê, aleitamento na primeira hora. E até mesmo nas pacientes sintomáticas, se ela estiver estável e ela não tiver nenhum sintoma agravante, ela vai poder ter esse contato com todos os cuidados com o bebê. Então, gestantes, não fiquem muito preocupadas, desesperadas, porque a gente está conseguindo garantir o acompanhante na sala, a gente está garantindo a amamentação na primeira hora, esse primeiro contato com o bebê. Algumas coisas vão mudar em relação a visitas, tudo, mas a gente está se esforçando para manter essa humanidade no atendimento. Dani, tem uma outra pergunta aqui. As gestantes que ainda estão trabalhando, quais são os cuidados que elas devem ter? Assim, se tem alguma coisa que pode atrapalhar a gestação, né? A gestante que está na linha de frente de atendimento, então gestantes profissionais de saúde ou que tem um contato muito grande com a população, mesmo dentro da própria empresa, elas estão tentando ser remanejadas para uma área de atendimento em que elas tenham menor contato, né? Isso pode ser conversado dentro da empresa também, para essas gestantes não ficarem na linha de frente do atendimento, tá? Em relação aos outros trabalhos, são os cuidados normais de toda a população. Higiene de mãos, áreas em que tem contato de gotículas têm que ser limpas a todo momento, uso de máscara, né? O uso de máscara só não é possível na gestante na fase ativa do trabalho de parto. Uma paciente me perguntou isso, falou, doutora, se eu tiver em trabalho de parto e eu tiver com sintomas, eu vou ter que usar máscara? E a gente sabe que é humanamente impossível deixar uma gestante em trabalho de parto de máscara, né? Isso seria até desumano, porque a gente sabe que tem uma mudança do padrão de respiração da paciente no trabalho de parto, a gente tem um esforço respiratório grande, então durante a fase ativa a gente não mantém essa gestante de máscara. Mas depois que o bebê nasce e isso se estabiliza, nós colocamos novamente a máscara como precaução. Acho que tem uma pergunta do Dr. André Girardi aí. Você consegue ver, não? Consigo. Se Se eu tiver IgG positivo para o coronavírus, posso fazer a transferência embrionária? Então, vamos lá, vamos explicar para as pessoas o que é IgG positivo. Então, quando a gente adquire a doença, a gente vai formar células de defesa contra essa doença, né? Que são os anticorpos. Existem dois tipos de anticorpo, o anticorpo IgM e o anticorpo IgG. O IgM é aquele anticorpo de fase aguda, que ele vai ser produzido primeiro, na fase ativa da doença. E o IgG é aquele anticorpo que vai te dar imunidade contra a doença, tá? Então, se você tem IgG, significa que você teve o coronavírus e que você está curado do coronavírus. Agora, uma pergunta que a gente não sabe, porque a gente não tem estudo a longo prazo. Esse IgG positivo significa que eu estou protegido para sempre do coronavírus? Não sabemos, tá? Então, existem pouquíssimos casos relatados na literatura de reinfecção em pouco tempo, mas são dados muito pequenos. Então, nós ainda não sabemos se essa paciente com IgG positivo estaria totalmente protegida do coronavírus. Por esse motivo, nós não estamos ainda fazendo as transferências nem nas pacientes que já tiveram contato. Pode ser que essa recomendação mude. As informações, elas são muito dinâmicas, né? A gente está mudando o tempo todo dia tem informação nova. Então, pode ser que isso seja definido mais para frente. Pacientes que têm imunidade poderiam fazer a transferência. Tá? Do meu ponto de vista, eu acredito que essa paciente vai ter uma chance de reinfecção num período curto de tempo baixíssima, que é o que a gente tem visto. A pessoa pega o coronavírus, fica curada e não se reinfecta em um período curto de tempo, tá? Então, eu acho que isso pode... As informações são dinâmicas, podem mudar a todo momento. Espero ter respondido a pergunta. E uma pergunta de uma pessoa que foi meu professor, que eu admiro pra caramba, uma pergunta de peso. Então, espero ter respondido de maneira adequada. Realmente, ele é um excelente profissional.
Eu encontro ele nos corredores do centro cirúrgico e é super respeitado, né? Acho que não só pelos alunos, mas pelos pacientes e Por todos nós, ele é né? o cara mesmo. É. Então, eu acho que assim, o medo maior era das mães que estão com Covid transmitir por conta do leite materno. Mas não, isso a gente sabe que não, né? E ele traz muitos benefícios, principalmente a imunidade, né? A imunidade, o primeiro contato com o leite é o colostro do bebê com o leite, né? E esse colostro, ele é rico em imunidade, então toda aquela carga que a mãe trouxe de imunidade, ela vai passar para o bebê. Então, em nenhum momento a gente pode bloquear esse contato do bebê, até por conta dessa hora, primeira hora de vida, que é extremamente importante para que esse leite desça com mais facilidade nesse pós-parto. Então, o colostro ele vai ficar presente por uns 3 dias, mais ou menos, e depois ele vai ser modificado para um período da pojadura, que vai ser o leite de transição. E todo esse leite é extremamente importante para o seu bebê. Não tem leite melhor que o leite materno. Então, a É a gente não primeira deve... vacina do bebê, né? Que a gente fala. A A primeira primeira vacina do vacina bebê é o leite materno. é o leite Porque materno. o leite materno ele é muito rico em anticorpo, né? E aí Muito. você já tá nessa primeira mamada passando células de defesa para o seu bebê, que é tão fragilizado, né? No nascimento, que é um Sim, pouquinho. E existem alguns países que estão sendo muito mais restritivos e rigorosos em sim, bem relação ao rígidos, aleitamento. Então, na China, por exemplo, se nasce um bebê de uma mãe com Covid positivo, esse bebê é imediatamente Impede. separado dessa mãe e nos primeiros Uhum. 15 dias esse bebê recebe o aleitamento ou através de copinho com o leite retirado por bombinha, extração mecânica ou manual, E ou ele ofertado recebe por outra fórmula... pessoa, né? Isso, ou ele recebe fórmula artificial. Para as mães, e isso também é uma outra possibilidade, para as mães, eu acho que a gente sempre deve conversar com o nosso paciente. Então, vamos lá, vamos colocar um cenário. A gente tem uma mãe com Covid positivo, que teve o bebê, e fala, doutora, eu estou com muito medo de transmitir a doença para o meu bebê, e eu prefiro não amamentar. Então, uma possibilidade nesse cenário seria a extração mecânica ou a extração Uhum. manual, né? Até mesmo para essa mãe não ter que passar por um processo de relactação depois, de ficar 15 Sim. dias sem amamentar. E eu acho que isso você vai poder até falar melhor do que eu, Rafa. Ela poderia estimular, retirar e esse leite ser oferecido por copinho até que essa mãe pudesse ter o contato novamente com seu bebê. Sim, ela pode fazer isso sim. O ideal é que ela faça isso porque ela vai passar por um período de apojadura, né? Independente se ela está amamentando ou não. Então, as dores que ela vai sentir por conta da apojadura e o bebê não estar mamando, vai ser um pouquinho mais desconfortável. Então, o ideal é que ela mantenha essa produção de leite, ofertando o leite dela para o bebê. É óbvio que com todos os cuidados, ela vai retirar o leite por ordenhadeira, que seja toda elétrica de preferência, né? De máscara, com higiene das mãos, toda paramentada, para que não tenha essa contaminação com as gotículas que ela tiver por contaminação, né? Então, o fato dela trazer o bebê para o peito não é tão arriscado, né? Porque o leite em si não vai passar, e sim o contato que ela tiver com o bebê com as mãos com a sujidade inadequada ou sem o uso de máscara. Então é um medo, né? E a gente precisa respeitar e auxiliar ela para que ela consiga depois voltar para o aleitamento materno sem sobrecarregar ela e sem causar nenhum sofrimento, tanto para ela quanto para o bebê. Eu acho que a dor maior é o distanciamento, né? Nenhuma mãe quer estar distante do seu bebê. Então a gente precisa favorecer para que ela não tenha esse desconforto do sofrimento, né? Porque ela já está isolada de todo mundo e agora ela vai ficar isolada do filho. Então a gente precisa levar a informação correta para ela, que se ela tiver todos os cuidados, não necessariamente ela vai precisar se distanciar do seu filho. Então é possível sim a gente fazer uma relactação lá para frente depois de 15 dias, é super possível. Mas é um pouquinho mais trabalhoso, porque ela vai ter que se adaptar a uma nova rotina, né? De ordenha, de cuidado com o bebê. Então, esse comecinho do pós-parto, nos primeiros 15 dias, é uma fase de aprendizagem da sucção do bebê.
Então, ele vai começar a aprender após 15 dias uma sucção. É óbvio que a gente pode ofertar no copinho, numa sondinha no dedo, evitar o uso de uma madeira para não dar problema depois com a relactação. Mas cada caso é um caso, a gente precisa estar no Individualizar, ambiente né? individualizado para que a Entendi, gente né? consiga fazer o melhor atendimento e para que essa mãe tenha sucesso com o que ela quer, né? Ou com a amamentação ou não amamentar. Que a gente precisa respeitar, às vezes não é um desejo dela também amamentar, independente do corona ou não, né? Sim, sim. Tem uma paciente aqui, a Aline. Oi, Aline, um beijo para você. Ela está perguntando: essa hora de ouro é uma prática humanizada do profissional ou da própria maternidade? Você quer responder, Rafa? Eu acho que depende, né? Alguns hospitais, eles estão se credenciando para ser amigo da criança, né? Então, esses hospitais, eles estão mais humanizados. E hoje em dia a gente vê que os hospitais estão mudando um pouco a visão. Não só o hospital, né? As pessoas estão mudando. E depende muito de como o bebê ele nasce, né? Depende mais do pediatra do que do obstetra, porque o obstetra ele está ali assistindo a mãe e o pediatra vai assistir o bebê no momento do parto. Então, se o bebê nasce bem, respirando bem, não precisa de nenhuma intervenção, geralmente os pediatras respeitam o desejo da mãe e muitas maternidades já estão fazendo isso como prática do dia a dia do parto. Então, é difícil isso não acontecer. Eu tenho atendido várias mães que todas elas receberam esse primeiro contato. Não necessariamente esse bebê ele precisa sugar nesse primeiro momento. Ele precisa ter o contato pele a pele. Mas eu acho que não depende muito do obstetra, e sim mais do pediatra. Eu Então, acho que foi o que pelo que eu vejo. que você falou mesmo. Se o bebê ele nasce com boas condições clínicas, a gente prioriza ao máximo esse primeiro contato com a mãe. Então, essa hora de ouro, que seria a primeira hora do nascimento do bebê, a gente tenta colocar a mãe e o bebê juntos o tempo todo, desde o momento do nascimento. Esse bebê vai receber os cuidados ali naquela sala e vai ficar com a mãe, né? E vai ter o aleitamento nessa primeira hora de vida. Inclusive, todos os serviços de saúde do SUS têm essa organização para que isso já faça parte da rotina de atendimento, né? E Uhum. como você falou, acho que grande parte dos hospitais estão colocando esse atendimento na rotina, né? Que eu acho que é muito importante aí para estabelecer o vínculo de mãe e bebê, né? Sim. Rafa, uma outra pergunta que fizeram é se as gestantes evoluem com mais gravidade, né? Com o Sim. Covid-19. Na verdade, o que nós temos visto dos trabalhos que tem em literatura é mais ou menos 80% das gestantes vão evoluir com formas leves da doença, podendo inclusive ser portadoras assintomáticas do vírus, que são aquelas pacientes que não apresentam nenhum sintoma, tá? 15% vão apresentar a forma grave da doença, às vezes vão requerer internação, uso de oxigênio, e 5% de casos críticos, que seriam aquelas pacientes que vão necessitar de UTI ou de intubação. Então, isso não está diferindo da população geral. A taxa da gestante é mais ou menos igual à da população geral. Então, a gestante é sim um grupo de risco devido a essas transformações corporais todas que ela sofre, e ela é um grupo em que a doença evolui de forma muito rápida de um estágio sem sintomas para um estágio grave. Então, ela requer uma maior urgência do cuidado. Mas em relação ao Covid-19 especificamente, não há uma maior incidência de gravidade na gestante. Teve uma pergunta, acho que da Má, a gente trabalhou junto lá na escola. Ela queria saber sobre a doação de leite nessa época do Covid, né? Eu acho que não tem mudado nada, pelo que eu li. As pacientes que são diagnosticadas ou com suspeita, elas não entram nesse momento da doação agora. Mas as que não têm nenhum sintoma, pode sim doar normalmente. Até porque já fazem o uso de máscara, de luva e de avental para fazer a doação. Sempre cabelo preso, de touca. Então, tem alguns cuidados que você deve tomar para fazer essa doação de leite. E deve doar leite, todas as mães eu sempre oriento, porque o banco de leite está sempre escasso de leite, né?
E A eles gente não estavam até pode fazendo esquecer uma. dos bebês de UTI, né, que precisam desse leite. Sim, E necessitam do leite. É. necessitam desse leite e o banco de leite toma todos os cuidados, né? Como a Rafa falou, a coleta é feita com todo o cuidado de higienização. Então, para as mamães que têm aí disponibilidade de doar e que não tem nenhum sintoma respiratório, não deixem de doar. É isso, não deixem de doar, é muito importante. Salva a vida no ambiente hospitalar, numa UTI neonatal. E aí, a Aline está perguntando se, em caso de febre alta, a gestante deve procurar o hospital ou esperar outros sintomas. Tá, então foi aquilo que a gente conversou um pouquinho no começo. Na gestante, as manifestações até podem ser um pouco diferentes. Então, se tem a presença de febre ou de tosse seca, dor de garganta, dificuldade respiratória, você deve entrar em contato com o seu médico. É a primeira coisa que você faz. Não ir para o hospital. Você tem que ter um primeiro contato com o serviço de saúde. E isso não necessariamente precisa ser um hospital, tá? Então, você entrando em contato com o seu médico, seja através de uma unidade básica de saúde ou seu médico particular, você vai passar por uma triagem e nessa triagem vai ver se há necessidade de ir ao hospital. O hospital não é a primeira porta de entrada para aquelas pacientes que estão com sintomas leves, tá? É claro que se a gestante tem febre, com dor no peito, com desconforto respiratório, com algum outro sintoma de gravidade, ela deve sim procurar o mais rápido possível o serviço de emergência. Mas para casos leves, essa não deve ser a primeira porta de entrada. É bom a gente falar também sobre a puérpera, que está no processo de aleitamento de transição do leite nessa época da pojadura, pode gerar um desconforto maior por conta desse excesso de leite que está sendo produzido e pode gerar febre, né? Então, esse desconforto da pojadura, ele pode ter um mal-estar parecido com uma síndrome gripal, de dor no corpo, de dor de cabeça, dor no peito, febre alta. Então, nessa fase do pós-parto, do 6º ao 10º dia, é importante você ficar mais atenta a essas febres que possam ocorrer, que não necessariamente é o Covid, né? Porque o Covid ele está associado a umas outras coisas. A gente tem vários diagnósticos diferenciais, né? Que a gente tem que pensar. Então, assim, a gente está entrando na época de aumento da incidência do vírus da influenza, que é um vírus, o H1N1 tem um comportamento super agressivo na gestação. Então, para as pacientes com um quadro gripal, a gente não pode deixar de pensar no H1N1 e fazer esse diagnóstico diferencial. E se não for possível, a gente até entra com tratamento do H1N1 junto com o tratamento e os cuidados para Covid, né? Porque a gente sabe que o H1N1 tem aí um comportamento também muito agressivo na gestante. Então, ele deve ser lembrado. Sim, acho que tem uma pergunta que ficou aqui. Se a mãe teve Covid durante a gestação, o bebê fica imune? Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. A gente não sabe muito ainda especificamente sobre Covid, né? A gente sabe que a mãe passa os anticorpos no leite materno, como a gente conversou, é a primeira vacina. Se ela passa os outros anticorpos, ela passa o anticorpo do Covid também, né? Mas eu não acredito que esse anticorpo ele seja o suficiente para prevenir uma infecção no bebê ao nascimento, porque a gente tem alguns trabalhos que mostram que infecção no bebê de mães positivas para Covid, né? Não relacionada ao leite materno, mas relacionado justamente a esse contato do bebê com a mãe, né? Então, essa passagem de anticorpos não seria suficiente para prevenir a infecção no bebê. E uma coisa que eu acho importante ressaltar também é que agora não é hora de visitar nenhuma puérpera e nenhum bebê, né? Muito menos se chegar alguma visita indesejada, porque às vezes a gente sabe que ainda tem pessoas que não tá muito confiante nesse contato, não ter o contato, não pegar esse bebê, né? Estar de máscara. Surpresa nesse momento nem pensar, gente. Não é momento, a gente sabe. Não é. Tem visita surpresa que aparece na casa da gente de forma inesperada. Não é o momento, gente. Sem avisar, pois é. Mas não é o momento de receber. Eu acho que nenhum recém-nascido deveria receber visita, na verdade, independente da época. E agora, ainda mais, né?
Não, nem as avós estão visitando, que dirá outras pessoas, amigos, né? Não é o momento. E as pessoas que estiverem em contato com a família e não conseguirem não estar junto, sempre com o uso de máscara e sempre higienizando as mãos. Eu acho que o álcool gel já era para estar visível próximo de onde estivesse o bebê, eu acho que agora ainda mais, né? Rafa, eu recebi uma pergunta Hum. também em relação ao diagnóstico, se o diagnóstico na gestante é diferente do da não gestante. E o diagnóstico é igual na gestante e na não gestante. Então, a gente tem hoje 2 testes para detecção do Covid. O primeiro teste, que é o PCR, a gente faz uma coleta como se fosse com um cotonete, que a gente chama de swab, da região do nariz. Acho que saiu aqui um pouquinho. Da Travou. região do nariz e da garganta. E ele vai fazer a pesquisa direta do vírus, tá? Então, esse teste ele é bom para os primeiros dias de sintoma. Ele começa a ficar positivo a partir aí do 3º dia do sintoma até o 8º dia do sintoma. Então, ele é coletado por esse cotonete. E o outro teste, que é o teste rápido, que é o teste de sangue, né? Que aí esse teste vai ficar positivo um pouco mais para frente, aí a partir do 7º, 8º dia e até o 14º dia ele vai ser positivo, né? Que são os anticorpos IgM e IgG. Então, esse teste é feito da mesma maneira. O teste de sangue, que é o teste rápido, e o teste do SWAB, que é o teste do PCR, tanto para gestante como para não gestante. A dificuldade que a gente tem aí é na realização No do teste tempo, né? e no tempo para liberação de resultado, né? E então isso muitas vezes faz com que a gente não tenha o diagnóstico no momento que a gente precisa agir, né? Ou precisa fazer algum diagnóstico diferencial. A gente recebeu uma outra pergunta. Deixa eu ver. Quais os riscos de pegar Covid na maternidade? O pai e a mãe que não têm sintomas, eles precisam estar de máscara? Tá. O hospital, ele tem tomado todos os cuidados para que os pacientes sintomáticos fiquem em ambiente privativo, né? A gente tem que tomar bastante cuidado nesses ambientes de alojamento conjunto, né? Que não é quarto privativo, em que você vai ter outro contato. Então, nesse sentido, todas as precauções de cuidado têm que ser tomadas, né? Uhum. No hospital escola daqui de Taubaté, eles não estão autorizando a presença do acompanhante no alojamento conjunto, para justamente diminuir, ele fica durante todo o trabalho de parto, mas eles estão restringindo as visitas e o acompanhante justamente para diminuir essa disseminação. Eu não sei exatamente como está sendo feito agora, mas eu tinha recebido essa informação de que eles estavam evitando a presença do acompanhante no alojamento conjunto. Agora, se for um quarto privativo para você e sua esposa, eu não vejo problema nenhum, né? Agora, sim, dizer que não há risco de contaminação na maternidade, a gente não tem como dizer, né? E como esse é um vírus que tem um período de incubação que pode variar de 0 a 14 dias, mesmo quando esse casal recebe alta, durante os primeiros 14 dias ainda podem vir a surgir algum sintoma da doença, né? Então, nesses 14 dias teria que ser um período de maior vigilância. Porque o hospital é um ambiente contaminado, né, Rafa? A gente está lá, a gente É, sabe disso. Então, mesmo que a gente tome todos os cuidados, existe a possibilidade de contaminação, como em qualquer outro ambiente, sendo maior o risco dentro do hospital. sim, principalmente nos hospitais que são portas de entrada, né? Tipo o PSGO, o Pronto-Socorro Municipal. Então a gente precisa. Esses ambientes são ainda mais arriscados, né? Na Exatamente. maternidade em si, eles conseguem dividir quem está com suspeita e quem não. Acho que Então acho que é mais o recado tranquilo. importante para as gestantes é qualquer dúvida, para entrar em contato com o seu médico primeiro, antes de buscar o hospital, né? Não ir no hospital por quadros leves, quadros que de repente poderiam ser resolvidos em casa, né? Então, tenha um Uhum. contato primeiro com o seu médico, peça orientação, passe até mesmo por uma avaliação no consultório para ver se há necessidade de ir para o hospital, evitar o hospital nesse momento, né? Deixar para os É. casos mesmo que não tem outro jeito, que tem que ser atendidos em ambiente hospitalar. Eu acho que foram as perguntas, né, essenciais.
Eu quero agradecer, daqui a pouco eu acho que já vai cair, né? São 56 minutos, cai a live. Quero agradecer muito a você por estar aqui comigo, para me ajudar a responder todas as perguntas. Foi muito bom esse bate-papo. Saudade de você. Deixa eu contar um pouquinho para vocês aqui, uma coisa legal. A Rafa, ela mora no meu coração, porque para quem não sabe, eu tenho um bebezinho de 6 meses e mesmo eu sendo obstetra e tendo muita informação, eu tive muita dificuldade com o aleitamento materno, né? Eu acho que o aleitamento mudou toda a minha concepção, eu acho que me fez até uma pessoa melhor, inclusive como médica, como ser humano. E a Rafa, ela fico até emocionada de falar, porque ela foi essencial para que eu conseguisse manter o aleitamento materno e tivesse sucesso nesse sentido. E dizer que ela é uma profissional maravilhosa, dedicada no que ela faz. E aí, para as pacientes que precisam de uma consultoria de aleitamento, eu indico, né, a Rafa, porque pessoalmente, para mim, ela foi muito, muito especial. Então, não é porque a gente é médica, é obstetra, que a gente não vai enfrentar as mesmas dificuldades que as nossas pacientes enfrentam, né? E eu lidei com isso e hoje eu posso falar que eu venci, consegui amamentar meu bebê. E agradeço muito você por isso, Rafa. Obrigada pelo convite. Acho que foi um bate-papo produtivo que a gente pôde esclarecer. Obrigada por todo mundo que acompanhou a live. E acho que a gente pode fazer mais vezes, né? Porque eu acho muito gostoso essa troca de informação. Muito bom. Eu acho que foi muito gostoso participar disso com você, tá bom? Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Eu que fiquei emocionada agora. Eu tô até sem saber o que falar. Foi muito bom participar com você desse momento. Foi um momento, assim, desafiador para você, mas foi um momento muito bom para mim, que eu pude ajudar uma pessoa tão especial e viver um momento que é mágico, né? Amamentar não é para qualquer um, não é todo mundo que banca todos esses sofrimentos do início da amamentação, quando tem lesão. Então, eu como mãe, eu preciso e devo ajudar sempre mais e mais mães, porque eu sei que não é fácil amamentar. E a gente se cobra muito para amamentar, a gente quer ser sempre a melhor e a gente quer mostrar para as pessoas que a gente deu conta e às vezes a gente não consegue, né? Você teve uma rede de apoio. Deixa eu só mostrar Você teve aqui para dar tchau, meu amor. Vem aqui dar tchau na live. Oh, meu Deus, que gostosura! Esse é o Henrico. Como você tá lindo! Esse é o Henrico. Então, você teve uma rede de apoio que te ajudou muito. Eu te falei nesse dia que assim, a sua mãe estar lá com você naquele momento me emocionou demais, porque ela estava assim, totalmente preocupada com você, né? Ela não estava te cobrando, você tem que amamentar, ela só queria que eu te ajudasse para que você conseguisse realizar o seu sonho, que era amamentar o Henrico. Exatamente. Então, eu fico assim extremamente feliz, porque todas as casas que eu entro, a maioria delas, as avós estão cobrando, né? Seu marido estava totalmente ali do seu lado, te ajudando. Então, eu acho que isso também foi fundamental. Não foi só a minha presença, foi a garra que você teve e a sua família, que é espetacular. Eu aprendi muito estando com vocês. Obrigada. E é gostoso dividir isso com as pacientes também, para elas verem que a gente também passa por isso, né? Não tem jeito. Não é fácil. Gente, a gente sabe tudo na teoria, na prática não. Na prática é diferente. Gente, muito obrigada, viu? Um Boa beijo no tarde seu pra todos. coração. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Foi muito bom essa troca.